Roncar não é normal. Será que você tem apneia do sono? Muita gente tem dúvidas sobre se tem ou não apneia do sono. Nesse vídeo eu vou te falar sobre os principais sintomas e sinais que a apneia do sono ela pode trazer para o seu dia a dia. Eu já te adianto que alguns são graves. O meu nome é Amanda, eu sou médico otorrinolaringologista e aqui nesse canal a gente fala sobre ouvido, nariz, garganta, sono, orientações para melhorar a sua saúde. Se você ainda não segue o canal, comece a seguir o canal, curtir os vídeos aqui, porque essas informações elas acabam chegando para mais gente. Então, vou pedir para que você me ajude nisso daí, certo? Então, vamos lá para o vídeo. Primeiro, a maioria das pessoas que tem apneia, elas roncam? Sim, essa é uma verdade. Então, a imensa maioria das pessoas que têm apneia do sono também são pacientes roncadores, são pessoas roncadoras. Beleza. Amanda, agora, eu ronco, eu necessariamente tenho apneia do sono? Não, isso de forma alguma. Então, existem pessoas que só roncam, que a gente chama de um ronco primário, e que não cursam, não evoluem para a apneia do sono. Mas uma pessoa que ronca sempre tem que ser avaliada em relação à possibilidade de ter apneia do sono, certo? Beleza. Como que nós percebemos a apneia do sono durante o sono, né? Principalmente as paradas na respiração à noite. Às vezes, parece que você está tendo um sufocamento, parece que você está, às vezes, até engasgando, faltando ar durante a noite. Isso pode ser um sinal importante da apneia do sono. E, por vezes, você nem percebe que está tendo isso. Às vezes, quem está percebendo isso é a pessoa que está ao seu lado. O marido, a mulher, enfim. A pessoa que está do seu lado pode perceber que você está parando de respirar à noite. E isso vai cursar com uma série de problemas durante o dia, né? Então, a apneia do sono nada mais é que a parada na respiração à noite, a diminuição do fluxo de ar em um tempo. Para a gente considerar a apneia do sono, nós consideramos esse tempo de 10 segundos. Então, quando diminui muito esse fluxo que está entrando de ar, no tempo de 10 segundos, nós consideramos uma apneia do sono. Certo, Amanda, já entendi então que é apneia, só que às vezes eu nem percebo isso. Tem como eu fazer algum exame para eu saber se eu tenho essa apneia ou não? Sim, com certeza. No final do vídeo eu vou te falar sobre esse exame. Mas, antes disso, eu queria te alertar sobre algumas coisas que você pode estar apresentando durante o dia e que você nem sabe que está relacionada à apneia do sono. Então, uma pessoa que está tendo apneia do sono, ela não tem um sono que a gente fala reparador. É uma pessoa que não descansa. Então, durante a noite, você tem vários microdespertares. O seu cérebro, ele não descansa. Então, muitas vezes, você vai deitar ali 10 horas da noite, 11 horas da noite, vai acordar só de manhã, dormiu a noite inteira, mas não descansou. Às vezes, fazendo um adendo aqui, até a pessoa que está com você fala assim, nossa, mas por que você está acordando cansado? Se você dormiu a noite inteira. Porque apesar de você ter dormido a noite inteira, esse sono, ele não foi reparador. É como se você estivesse acordando a noite inteira. E por isso que um sintoma importante da apneia do sono é você estar extremamente cansado durante o dia. Você tem o que nós chamamos de sonolência excessiva pelo dia, muito excessiva. Então, a sonolência excessiva diurna excessiva. Muitos pacientes, por exemplo, quando eles têm a oportunidade de sentar e fechar os olhos, eles acabam cochilando. Então, cochila em várias oportunidades que vai ter durante o dia. Então, cansaço, sonolência excessiva, muita dor de cabeça, principalmente pela manhã. O humor fica alterado, a pessoa fica mais irritada, a pessoa fica de mais mau humor. É só você lembrar se você não tem apneia do sono, aquele dia que você dorme mal, você também não fica irritado, só que a pessoa com apneia do sono, todos os dias ela dorme mal. Então ela está sempre irritada, ela está muitas vezes com distúrbios de humor, a memória pode ser afetada, porque o nosso sono ele é importante para todas essas funções. O nosso sono ele é importante para as funções cognitivas. Por isso que dormir é tão importante e ter apneia do sono é tão prejudicial à saúde. Além disso tudo que eu falei, tem uma coisa ainda mais importante sobre a apneia do sono. Pessoas com apneia do sono, elas acabam tendo um risco cardiovascular elevado. O que é isso? Se você tem apneia do sono, muitas vezes você vai diminuir o oxigênio no seu sangue e isso faz muito mal para o seu coração, para o seu cérebro. Então, pessoas com apneia do sono, elas têm mais chance de ter
infarto, tem mais chance de ter arritmia cardíaca, hipertensão arterial e vários outros problemas. Então aumenta-se o risco cardiovascular. Tem gente que está dormindo e está ficando com a pressão muito alta durante a noite. Será que essa pessoa não tem apneia do sono? Primeira coisa que a gente tem que perguntar para esse paciente que não controla a pressão arterial é: você anda roncando à noite? E aí a gente começa a pensar em apneia do sono. Então perceba todas essas consequências que são extremamente ruins para um paciente com apneia do sono. Beleza, Amanda, eu acho que eu tenho apneia do sono. O que eu tenho que fazer para eu ter certeza que eu tenho apneia do sono? A primeira coisa é fazer um exame específico para isso, né? Então tem um exame que chama exame de polissonografia. Esse exame de polissonografia, ele vai te falar se você tem uma apneia leve, uma apneia moderada, uma apneia severa. E a partir daí, nós vamos tratar. Amanda, beleza, e como que eu trato? Eu quero tratar isso logo porque isso está me trazendo vários malefícios para a minha saúde. A primeira coisa, a gente tem que saber qual é a causa da sua apneia do sono. Quando eu digo que a apneia do sono ela diminui o fluxo de ar, ela diminui o fluxo de ar por algum problema, principalmente onde? Na via aérea superior. Pode ser um problema nasal? Sim, mas na imensa maioria das vezes nós estamos falando de um problema na faringe. Então, pessoas obesas, por exemplo, têm um risco muito maior de ter roncos e apneia do sono. Por quê? Porque aumenta a gordura cervical, aumenta a gordura abdominal e isso altera as pressões aqui na via aérea. Então, pessoas obesas podem roncar mais. Pessoas com obstrução nasal severa, importante, como um pólipo nasal, como um desvio de septo importante, né? Pessoa com hipertrofia de adenoide, tudo isso pode causar sim roncos e apneia do sono. Além disso, alterações na face. Tem gente, por exemplo, que é magrinho, mas está tendo ronco e apneia do sono. A gente sempre tem que pensar se não tem alguma alteração na parte até óssea, certo? Então tem pacientes, por exemplo, que são retrognatas, o queixo um pouco mais para trás, prognatas, a mandíbula um pouco mais para frente, e isso também favorece ter roncos e apneia do sono. Outra alteração importante, amígdalas grandes. Quando a pessoa deita e relaxa toda a musculatura, essa amígdala lá que está grande, grau 3, grau 4, muitas vezes ela pode colabar a via aérea superior e isso também levar a roncos e apneia. Então perceba que tem várias causas para ter ronco e apneia do sono. A gente tem que descobrir qual é a sua causa para tratar. Na imensa maioria das vezes, naquele paciente obeso, na imensa maioria das vezes não, vou até me corrigir aqui, em todas as vezes um paciente obeso tem que mudar o estilo de vida. Então, quando o paciente perde peso, o risco dele ter apneia do sono também vai diminuindo. Então é muito importante a perda ponderal. Já tive paciente com apneia grave que perdeu 30, 40 quilos e passou para uma apneia leve. Mas além disso, a gente tem outros tratamentos, como por exemplo, uso do aparelho de CPAP, aparelho intraoral, exercícios da musculatura aqui dessa região da faringe, né? Então, tudo isso pode servir de tratamento para apneia do sono, inclusive cirurgias também. Então, a depender da alteração anatômica que você tenha, talvez a cirurgia seja também um possível caminho ali para tratar a sua apneia do sono. Então, primeira coisa, temos que fazer uma boa anamnese, exame físico. Esse paciente, ele tem que passar por um exame de polissonografia, então você vai ter que fazer um exame de polissonografia e a partir disso nós vamos criar o melhor tratamento para você. A apneia do sono tem tratamento e você deve tratar. Isso pode trazer uma série de malefícios para a sua vida que eu tenho certeza que você não quer. Então é isso. O vídeo de hoje ele tem como objetivo trazer informações que vão mudar a sua visão sobre achar que o ronco é só uma coisa boba. Não é. O ronco pode estar acompanhado da apneia do sono, que traz uma série de malefícios para a sua saúde. Se esse vídeo foi bom, se você gostou desse vídeo, se você tem alguma dúvida, comente aqui que eu respondo todo mundo que pergunta aqui no meu canal, certo? Se você ainda não segue o canal, se ainda não se inscreveu, se inscreva e deixe seu like. Muito obrigada!